Olá pessoal do canal. A nossa conversa de hoje ela vai ser motivada por uma pergunta que me fizeram essa semana. Aliás, essa pergunta foi feita umas 3 vezes, né? A pergunta é: por que eu leio gibi? Essa é a pergunta: por que eu leio gibi? E aí, antes eu fui pesquisar alguns aspectos técnicos para tentar dizer a vocês o que seria gibi e depois fazer algumas considerações. Vejam, eu fui pesquisar aonde? Eu vi um texto na internet de uma arte educadora e artista visual, Laura Aidar. Laura Aidar. E eu vou me basear nesse texto dela para que a gente possa desenvolver aqui a nossa conversa. Vejam, o que ela diz. Primeiro, o que é gibi ou HQ? O que seria gibi ou HQ? Então, vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos entender que o HQ ou o gibi, ele é uma forma de arte. Na verdade, faz parte dos 11 tipos de artes ou de arte reconhecidos mundialmente. Por isso o gibi ele é chamado de nona arte. Essa aqui é a primeira coisa. As histórias em quadrinhos, esse é o nome que é dado, narra, é uma forma de arte, de narrativa, que se dá por meio de textos e desenhos em sequência, geralmente horizontal, mas não exclusivamente. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos, elas não se restringem a uma leitura horizontal, não. Depois eu vou ilustrar para vocês, para que fique mais fácil de vocês entenderem. Terceiro aspecto, o gibi ou o HQ apresenta uma linguagem que nós poderíamos dizer que é híbrida ou composta. Quer dizer, uma linguagem verbal, digamos assim, que são os textos, e uma linguagem não verbal, que é constituída pelos desenhos. E, claro, os artistas, então, eles utilizam vários recursos para contar, para desenvolver as suas histórias. Por exemplo, as onomatopeias, que são aqueles recursos onde eles ilustram o som de algum evento, de algum barulho. Teve um trovão, aí faz, né? Brum. Então isso é uma onomatopeia. Um outro aspecto, grosso modo, o que eu falei até aqui constitui, portanto, aquilo que nós chamaríamos de aspectos técnicos. Mas vejam, a natureza da pergunta, por que eu leio gibi, ela é muito interessante. Vejam, ninguém pergunta por que o sujeito escuta música. Ninguém pergunta por que o sujeito assiste um filme. Ninguém pergunta por que aprecia literatura. Não. Eu vi um vídeo do Alessandro no canal, meu Deus do céu, qual é o canal do Alessandro? Ministério dos Quadrinhos, que ele trata de um assunto bem semelhante, acho que até o mesmo assunto que esse. E a abordagem dele é muito interessante. Ele ilustra, ele diz que essa pergunta, ela no final das contas, ela parte de um certo desconhecimento. Eu concordo plenamente. Eu diria mais, eu diria que essa pergunta ela parte de um certo desconhecimento e, ao mesmo tempo, esse desconhecimento sobre as histórias em quadrinhos resultam em um certo preconceito. Se você lê gibi, se você lê quadrinhos, é porque você é uma pessoa que não cresceu, que não amadureceu. Olha, isso é bobagem, isso é engano. Porque vejam o seguinte, o HQ, como eu falei anteriormente, ele é uma forma de arte. E, enquanto arte, oferece uma experiência artística. Um outro ponto que nós poderíamos também considerar
é que o HQ ele reúne em si, de modo, eu diria, harmônico, elementos de outras artes, como, por exemplo, o texto, que nos remete à literatura, e o desenho, a pintura ou a ilustração, que nos remete às artes, digamos assim, plásticas. Mas ao mesmo tempo, o HQ ele também tem um certo sentido, eu diria, uma certa dinâmica cinematográfica. Por quê? Porque você tem que pular de uma ação a outra. Na ilustração das histórias de contos de fadas, por exemplo, você não tem isso. Deixa eu citar, eu mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, a questão do conto de fadas. Vejam, vou pegar aqui aleatoriamente. Nós temos aqui uma ilustração, aqui ó, uma ilustração, e temos o texto. A ilustração, ela serve somente para isso mesmo, ou seja, para ilustrar. Mas você pode muito bem ler o texto sem a ilustração, quer dizer, não há necessidade do texto. No caso das histórias em quadrinhos, diferente. Você a imagem, ela não é meramente ilustrativa, mas ela faz parte do modo de contar a história. Ela faz parte da narrativa. Então, a gente lê o texto, mas também contempla e acompanha, digamos assim, o movimento da imagem, né? Por isso que se diz que o HQ ele é uma arte composta ou uma arte híbrida nesse sentido, né? Então, é um engano, gente, nós acharmos que o HQ é um modo de contar a história especificamente infantil. Não é assim. É um engano. Vejam, o cinema ele conta histórias para criança, para adolescentes, para jovens e para adultos. A literatura, a mesma coisa. O HQ ele não foge disso. Nós temos HQ que é direcionado para o público infantil, nós temos HQs que são direcionados ao público mais juvenil, e nós temos HQs que nos trazem assuntos, digamos assim, mais focados no público adulto, né? Um outro aspecto que a gente poderia também considerar é que os quadrinhos, assim como o cinema, assim como a literatura, eles nos oferecem uma experiência, né, muito vasta. Existem HQs que contam histórias muito complexas, histórias muito profundas, né? Pelos quadrinhos, por exemplo, nós podemos desenvolver conhecimentos de história, conhecimentos culturais, dentre outros conhecimentos. Então, vejam, há sim HQ que são direcionados ao público infantil, graças a Deus, isso é muito bom. Porém, é um engano, volto a dizer, a gente considerar gibi apenas coisa de criança. Não é verdade. Ao mesmo tempo, HQ não é tão simples de se ler quanto se pensa. Por quê? Porque você precisa desenvolver uma certa habilidade para ler o HQ. Habilidade, isso, uma certa habilidade, explico. Você precisa se acostumar com a composição dos textos, das imagens, das sequências das imagens e das imagens que nem sempre seguem uma sequência, né? Muita gente diz, né? Eu comecei a ler através do gibi quando eu era criança, e depois agora eu leio coisa séria, eu leio a literatura. Como assim, considerando que o HQ, o quadrinho, é uma digamos assim, apenas um período de passagem na sua distração e na sua formação. Ora, o HQ pode sim ser uma porta de entrada para a leitura, mas eu diria que pode também ser uma porta de chegada.
ou um local de chegada, melhor dizendo, né? No final das contas, o HQ também oferece momentos inesquecíveis de diversão e de entretenimento. E assim, eu gostaria de concluir com uma breve observação, né? Assim como um filme, como a literatura, também a revista em quadrinho, ela expressa drama, romantismo, terror, aventuras. E assim, se você não está acostumado a todas essas experiências através do gibi, através da história em quadrinho, se permita isso. Se permita ler uma boa história de terror, se permita ler uma boa história romântica, se permita ler uma boa história de aventuras, que você não vai nem um pouco se arrepender. No final das contas, deixa eu apenas apresentar para vocês, né? Eu havia separado aqui, vejam, eu vou pegar apenas aqui, nós temos, apenas para ilustrar, olha, nós temos aqui o Tex. Essa é uma forma de contagem muito mais tradicional, que segue a horizontalidade, acho que é assim que fala, né? Horizontalidade, pronto, assim, ó, aqui. Mas nós temos outras formas que são, eu diria, um pouquinho mais complexas. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui do Conan bem rapidinho aqui, só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, nós temos aqui no Conan uma forma de ação ou uma forma de contagem. Olha essa aqui, essa cena que é página cheia, que é diferente daquela do Tex, não é? E apenas para a gente concluir, olha essa aqui do Demolidor, que nos remete, querendo ou não, aquela imagem da La Pietà, aquela famosa do Michelangelo, né? Onde Nossa Senhora está com Jesus morto no colo. Ó, aqui, ó. Vejam. Então, aqui nós temos alguns exemplos que eu apresentei para vocês. Então eu peço a vocês que curtam o canal, que compartilhem. A gente ainda está aprendendo a mexer com esse negócio de canal, mas eu espero que a gente vá melhorando e de algum modo você possa aproveitar esse vídeo. Um abraço para todo mundo.